Fala jovens, eu sou o Guilherme, sou fundador do canal Jovem de Mente Milionária e hoje a gente vai falar do assunto mais esperado por mim para contar para vocês, para ensinar para vocês, que são as ações, a bolsa de valores. Então eu decidi dividir esse vídeo em 4 tópicos: o que são ações, como se ganha dinheiro com ações, por que investir é seguro e 4, quais são os tipos de ações, tá bom? Então, se prepara, vamos lá pro vídeo. Antes da gente começar, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque realmente é muito conteúdo, mas eu vou tentar enxugar ao máximo para vocês e falar de uma forma que vocês consigam entender, que seja bem compreensível, tá bom? Então vamos pro ponto 1. O que são ações? As ações nada mais é que um pedaço de uma empresa. Como assim, Gui? Todas as empresas têm ações, entendeu? Só que tem empresas que têm ações negociadas na bolsa de valores e outras que não. Isso que a gente chama de empresas com capital aberto, quando negociam as ações na bolsa de valores, e quando não negociam, elas têm um capital fechado. Por que uma empresa abriria esse capital para poder negociar na bolsa de valores? Então, tem alguns pontos que elas focam para poder fazerem essa abertura de capital. Entre elas ganham visibilidade, porque quando elas estão na bolsa de valores, mais pessoas tendem a enxergar elas, mais acionistas podem aparecer, então elas começam a ser mais atrativas. Sendo mais atrativas, o valor de mercado delas pode subir, porque vai ter mais investidores colocando dinheiro nelas, comprando ações delas. Então esse é um motivo. Outro motivo para elas abrirem o capital é porque a ação fica mais acessível. Qualquer um pode comprar um pedaço da empresa, a ação. Por quê? Porque ela normalmente não é muito caro o preço de uma ação. Varia desde empresas com R$1, R$2, tem empresas de 100, cento e poucos reais, entendeu? Então ela realmente é mais acessível para todo mundo. E uma empresa de capital fechado, quais são as maneiras de poder investir na empresa? Sei lá, sendo franqueado, abrindo uma própria loja da empresa, coisas assim, entendeu? Então é muito mais acessível se tu investe numa empresa com capital aberto pelas ações. E como é que funciona isso das ações? As ações, elas são negociadas na Bolsa de Valores. Ela é a B3, Brasil Bolsa Balcão. Essa é a Bolsa de Valores do Brasil hoje. O que acontece? A B3, ela tem um mecanismo que ela vai te blindar de perdas maiores que 100%. Ou seja, é impossível tu ficar endividado dentro do mundo da renda variável das ações. Então o máximo que tu pode perder é tudo que tu investiu de capital. E outra coisa, essas empresas, elas todo mês ou trimestralmente ou semestralmente, elas têm a receita dela, o quanto que elas ganham, o faturamento delas, né? O que acontece? Eles usam esse faturamento, eles pagam todos os funcionários, os executivos, fundador da empresa, etc. E o que eles podem fazer com esse lucro que sobra? Eles podem reinvestir na própria empresa ou eles podem distribuir esse lucro entre os acionistas. Isso é o que a gente chama de dividendos. Vou entrar mais a fundo nisso um pouco depois desse vídeo, então vamos seguir. Dentro da Bolsa de Valores, a gente tem 2 mercados, o mercado primário e o mercado secundário. Gui, o que são esses 2 mercados? Vamos lá. O mercado primário é quando a empresa tem essas ações e quer abrir o seu capital. O que elas fazem? Elas têm o IPO, que do inglês Initial Public Offer, oferta pública de ações. Beleza? Então o que acontece? Nesse IPO, eles emitem ações para serem disponíveis para ser negociadas dentro da bolsa de valores. Desse jeito, qualquer um pode ter acesso a elas. E outro tipo de movimento dentro do mercado primário são os follow-ons, quando a empresa já tem o capital aberto e elas querem emitir mais ações para a bolsa para serem negociadas. Vocês já sabem o que é o mercado primário, vamos para o mercado secundário. O mercado secundário
é o quê? Quando pessoas ou instituições, o que acontece? Elas vendem as ações umas para as outras. Então eu vou lá, eu tenho uma quantidade de ações, eu não quero mais essa ação, me desfaço dela vendendo ela, e outra pessoa que também tem uma conta numa corretora ou em banco, etc., o que acontece? Ela pode comprar as minhas ações que eu estou botando à venda, ok? Então esse é o mercado secundário. Então vamos para o nosso tópico número 2. Como que se ganha dinheiro com ações? O número 1 de se ganhar dinheiro com ações é o quê? Com a valorização do capital da empresa. Como assim, Gui, a valorização do capital? Tu vai lá e tu vai comprar esse pedaço da empresa, as ações. Vai lá e tu, por exemplo, comprou a ação a R$24 da empresa X. O que acontece? A empresa X, ela, ao longo do tempo, ela vai aumentando o seu valor de mercado. Quando ela aumenta o seu valor de mercado, o preço da ação, da sua participação no negócio, do seu pedacinho da empresa, vai crescer junto. Por isso que dentro do mercado de ações, vocês talvez já tenham visto que sempre os preços eles oscilam muito, eles sobem e descem o tempo inteiro, porque o valor de mercado das empresas nunca são estáveis, eles sempre ocorrem oscilações dentro da bolsa. E qual que é a segunda forma de ganhar dinheiro dentro da bolsa de valores investindo em ações? Pelos proventos, a distribuição dos lucros. A gente chama de provento a categoria geral, que entra tanto os dividendos que eu citei antes, como o juros de capital próprio e outros tipos. Então, o que acontece? Chega no final de um período, os lucros da empresa estão lá, sobraram do faturamento total, da receita, e os administradores, os executivos vão o quê? Fazer uma reunião e podem decidir entregar os dividendos entre os acionistas. Como é que acontece isso, Gui? A gente tem um indicador que é o Dividend Yield. Dentro do Dividend Yield, a gente tem uma porcentagem de quanto da empresa a gente recebe com base no quanto que a gente pagou pelo preço da ação, tá bom? Então, vou dar um exemplo prático para não ficar confuso para vocês. A gente tem uma empresa chamada ABCD. A empresa ABCD, ela tem um valor de mercado de R$5.000. Então, ela tem esse valor de mercado de R$5.000 e ela tem o quê? 5.000 ações emitidas. Ela tem 5.000 títulos, ela tem 5.000 cotas, tá bom? O que acontece? Se ela tem 5.000 cotas e o valor de mercado é R$5.000, quanto que é o preço de uma ação? R$1. Esse é o cálculo que a gente faz. Então, se tu quer saber o valor de mercado de uma empresa, tu pode simplesmente pegar o preço da ação, multiplicar pelo número de cotas emitidas, que são o número de ações que tem dentro da bolsa de valores de tal empresa. Então, supondo que a empresa ABCD tem um preço por ação de R$1 e ela lucra 50 centavos por ação, o que acontece? A empresa, ela estipula um payout, que é a porcentagem do lucro por ação que vai ser dada aos acionistas em forma de dividendos. Então, supondo que ela tem seu lucro por ação de 50 centavos e ela tem um payout de 50%, ela vai te distribuir 25 centavos por cota que tu tem, por ação que tu tem. Então, qual que vai ser o dividend yield, que eu estava falando lá no início? O dividend yield vai ser de 25%, porque 25 centavos de dividendo, preço da ação R$1, 25% de dividend yield, ok? Agora a gente vai para o nosso ponto 3 do vídeo. Por que investir é seguro? Não é simplesmente que tu entra na bolsa de valores e tu vai lá e compra ações. Tem um monte de coisas, um monte de empresas que organizam tudo isso em volta do mundo da renda variável da bolsa de valores. Quem é que fiscaliza todas as compras e vendas no mercado à vista de ações? A gente tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela é responsável por fiscalizar. Então, qualquer problema, qualquer fraude que aconteça na empresa, é ela que está lá de olho para que não tenha nenhum problema. E onde é que acontece todas essas negociações?
é dentro da Bolsa de Valores, a B3, que é a Brasil, Bolsa e Balcão. Ela que é o nosso ambiente de negociação. Mas qual que é o problema? Tu não pode simplesmente ir lá na B3 e comprar uma ação. Tem que ter alguém que faça essa intermediação para ti. Esse alguém é a corretora onde tu abre conta para poder comprar ações, que a gente chama de agente custodiante. No caso, só para exemplos, eu vou usar a Rico, a corretora que eu tenho. Tu vai lá e tu entra, faz uma conta na Rico e tu vai lá e tu quer comprar ações. Tu vai lá e tu compra ações pela Rico dentro da Bolsa de Valores, a B3. Tá, Gui, e essas ações vão ficar aonde? Elas vão ficar dentro da corretora? Não, ela não vai ficar dentro da corretora. Ela vai ficar dentro da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Essa é a CBLC. Então, todas as ações que tu comprar, elas vão estar registradas no teu CPF. Vai que aconteça algum rolo, mesmo com a Rico, que é uma corretora super confiável. Aliás, Rico, me patrocina. Não tô fazendo nenhum merchan pago aqui, tá, gurizada? Com a Rico, vai que a Rico dá algum problema e ela vai lá e quebra. Eu não vou perder as minhas ações, porque elas vão estar na CBLC. Então, o que eu vou fazer? Eu posso ir lá em outra concorrente e falar: ó, tudo bem, eu tenho ações na CBLC e eu queria que vocês fossem o meu novo agente custodiante. Vocês podem fazer essa movimentação para mim, para eu poder operar com vocês, corretora corrente da Rico. Elas vão dizer ok e vai acontecer isso e as ações de vocês vão estar protegidas sem problema algum. Então nisso vocês não precisam se preocupar. Se a corretora quebrar, vocês vão ter a CBLC com todas as ações de vocês. Feito? E onde é que eu posso visualizar essas minhas ações agora que eu comprei? Vocês podem manejar elas dentro da própria corretora. A Rico tem um layout bem legal, que vocês conseguem ver tudo. Ou vocês podem entrar no CEI, que é o canal eletrônico do investidor, que é próprio da B3, parceira da B3, e que vocês conseguem ver todas as suas aplicações, os seus ativos. E por fim, o número 4. Quais são os tipos de ações que a gente tem, Gui? Então, as empresas, elas não são negociadas pelo nome inteiro dela. Elas são negociadas por um código, que é o que a gente chama de ticker. Então agora eu vou explicar para vocês como é que funciona esses tickers. Primeiro, a gente divide eles por letras. A gente divide eles especificadamente por 4 letras. Por exemplo, o Banco do Brasil, o código dele é BBAS. O Iguatemi é IGTA. O Vale do Rio Doce é Vale. A Vivara é Viva. Então vocês sempre vão ter 4 letras. Esse é o ponto número 1. Então vocês têm as 4 letras e depois das 4 letras a gente tem um número certinho. Então agora eu vou dizer para vocês todos os números que tem para negociar as ações. A gente tem o número 3, que são as ações ordinárias. O que são as ações ordinárias? Elas te dão direito ao voto na empresa. Então, com o número de ações ordinárias, vocês têm direito a participar de reuniões e votar na empresa. Só que às vezes não faz sentido, porque os próprios sócios, eles têm 51% das ações ordinárias disponíveis. Então, só os sócios lá dentro vão conseguir decidir todas as coisas importantes e não vão precisar de ti, mesmo que tu comprou as ações ordinárias. Um exemplo de ação ordinária é a Grendene. A Grendene, ela tem o código GRND3. Um exemplo de empresa da Grendene é a Melissa, os sapatos Melissa. A gente tem o número 4. O que é o número 4? São as ações preferenciais. As ações preferenciais, elas vão te dar direito a dividendos. Elas vão te dar preferência a dividendos. Então, aquelas empresas que vão distribuir os lucros, elas têm ações ON, que são as ordinárias, e ações PN, que são as preferenciais. Um exemplo, por exemplo, de ação é a Itaúsa. A Itaúsa, ela tem ITSA 3 e ITSA 4. Mas o que acontece? Todos os dividendos vão ser mais distribuídos dentro da ITSA 4. Itaúsa 4, mesmo havendo a Itaúsa 3. Aí a gente tem as ações número 5 e número 6. Elas são muito parecidas com a número 4, porque elas são as ações preferenciais de classe A e ações preferenciais de classe
B. A Uzi Minas, por exemplo, ela tem esses dois tipos de ações preferenciais, que é a UZIN 5 e a UZIN 6. A gente tem o final 11, que serve tanto para ETFs, que eu não vou especificar muito nesse vídeo porque ele é um pouco mais complexo, e a gente tem as Units. O que é as Units? É quando tu tem dentro de uma ação só ações ON e ações PN, ações de final 13 e ações de final 4. Por exemplo, o Banco Inter, ele tá no código da Bolsa de Valores, tem o ticker BID11. O que acontece? Dentro da bolsa a gente tem o BID3 e a gente tem o BID4, mas eles têm uma pouca liquidez no mercado. As pessoas não negociam tanto eles. Então o que o Banco do Inter ele fez? Ele juntou ações 3 e 4 numa ação só. Então, por exemplo, quando tu vai lá comprar ações do Banco Inter, BID11, tu tá levando duas ações ON e uma ação PN, ok? E aí a gente tem os sinais 34. O que são os sinais 34? São os BDRs. O que são os BDRs, Gui? São ações estrangeiras negociadas na Bolsa Brasileira, porque elas são lastreadas. O que significa BDR? Brazilian Depositary Receipt. O que acontece? A gente tem essa ação no Brasil, ela é lastreada com a ação no exterior. Então, quando tu compra ela, tu compra em real, tá exposto à valorização do dólar do mesmo jeito, só que ela não é a ação no exterior, ela tá apenas lastreada. Então, a gente tem uma empresa que é responsável por esse lastreamento, que hoje é a Itaú. Então, se tu quiser trocar esses BDRs por stocks, que são as ações do exterior, tu pode entrar lá no site do Itaú e fazer essa conversão. É um pouquinho burocrático, mas tu consegue fazer. Por isso são os BDRs. Um exemplo de BDR é a APL 34. Que é as ações da Apple, ou o BDR do Google, que é GOGL34. Então esses são os sinais 34. Então, gente, eu tentei resumir o máximo que deu. Esse daqui é o nosso vídeo sobre ações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, porque eu sei que esse vídeo foi bem conteudista, é só deixar aqui nos comentários. Eu peço que, se agregou algum valor para vocês, que vocês curtam o vídeo e que vocês compartilhem com os amigos. Muito obrigado, valeu!